Bom dia! Chegamos para mais um encontro. A cereja do bolo, seja a cereja do seu bolo até o final do ano aqui comigo. Todo dia de manhã, entre as 7h30 e 8 horas da manhã, eu venho aqui para conversar com vocês sobre algumas chaves da Confeitaria Fit que ninguém vai te contar ou ninguém te contou ainda. E pode ser o que vai estar te travando aí dentro do seu trabalho, dentro dos seus objetivos, ou quem sabe o que fez você pensar em desistir da área da Confeitaria Fit. E hoje eu vou trazer para vocês a palavra de geração de valor, gente. Geração de valor, olha, se não for uma das mais importantes, é uma que mais trava vocês, é uma que mais inibe as confeiteiras de seguir em frente, porque não sabem realmente o poder da geração de valor, né? Não sabem o significado e não sabem como aplicar a geração de valor dentro dos seus produtos. Vou dar um exemplo. Quando você fala que o cliente acha muito caro, quando você fala que os insumos são muito caros, quando você fala que tem muito desperdício, tudo isso é a questão de você não saber lidar com a geração de valor do seu produto. Bom dia, bom trabalho para você aí. Então, o que vocês vão aprender hoje é enxergar a geração de valor de uma outra forma. Primeiro, aprendendo a trabalhar dentro da sua cabeça, né, na sua mentalidade, o que é geração de valor, para depois você conseguir aplicar no seu dia a dia. E é exatamente isso que a cereja do bolo vem para falar para vocês, tá? Então, muitas vezes a gente trava em algum caminho ali da nossa estratégia de vendas, né? Da nossa empresa, né? No caso que a gente está falando aqui, ou na nossa mudança de hábito, porque a gente desconhece alguns outros valores, algumas outras questões e acaba focando apenas na teoria, né? Então, ontem a gente conversou sobre isso, que a teoria é apenas 1%, 10% do que você pode se beneficiar, a prática é 50% do que você pode se beneficiar e a constância de estar realizando diariamente, né, todas as tarefas é o 100%, né, de você conseguir alcançar os seus objetivos. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre geração de valor, tá? E o mais importante para vocês começarem a entender a geração de valor é que a geração de valor, ela sempre começa com um prejuízo. Nossa, Thalita, já estava com dúvida agora, não quero nem saber dessa geração de valor. Se você está me dizendo que já começa com prejuízo, né, como é que eu vou fazer? Se já não estou conseguindo vender e ainda você me fala que a geração de valor começa com prejuízo, agora sim, não dá mais para seguir com isso. Mas é isso que vocês precisam entender. Quando você começa a entender o poder da geração de valor, você precisa saber que esse prejuízo é para o seu benefício lá para frente. Então, o que seria esse prejuízo dentro da Confeitaria Fit? Num primeiro momento, você pode pensar que você está entregando algo a mais para o seu cliente, seja um prejuízo. Mas, na verdade, você está, né, criando aí um espaço dentro da mente, né, ou dentro do coração aí do seu cliente para ele se tornar aquele cliente fiel. Então, se você destravar essa questão de estar agregando alguma coisa a mais no seu produto que é prejuízo para você, você nunca vai fazer com que você seja identificado, né, por outras pessoas como um produto realmente de qualidade, tá? Quando você entra na disputa pelo preço, né? Então, muita de, o fulano vende por tanto, o ciclano vende por tanto. Quando você entra, você se vê nessa disputa pelo preço, você não sabe o real valor que você tem. Você não entendeu ainda o real valor do seu produto. Você não entendeu ainda o real valor do seu tempo de produção, do seu tempo de trabalho, do seu tempo de estudo. Então, isso tudo é muito preocupante para quem começa a trabalhar na área fit, porque a gente precisa realmente entender com clareza, né, o poder do nosso produto. Então, aquela história de você não fazer simplesmente um bolinho, mas você entregar um momento, você entregar uma lembrança afetiva, você entregar saúde, você entregar aquela sensação deliciosa de estar comendo um bolo, isso tudo é muito mais do que entregar apenas um bolo, né? Obrigada, Van.
Ontem a gente tivemos um dia de princesa e a mamãe entrou, né? Na verdade, a mãe arruma uma desculpa para ter um tempo para se cuidar e aí arrasta as crianças junto, né? Mais ou menos isso. Certo, gente? Então, a geração de valor, anota essas 4 etapas, tá? Que você vai conseguir entender, vai conseguir aplicar a geração de valor dentro do seu negócio, ou dentro da sua rotina, ou dentro da sua vida. Por quê? Você também precisa gerar valor para a vida das pessoas que estão junto com você. Isso é questão também de relacionamento, né? A gente está falando especificamente de empresa, de negócio, de construção de negócio, mas isso também é para a nossa vida, né? A gente também precisa gerar valor para as pessoas que estão à nossa volta. A gente precisa pedir autorização aí para construir, né, memórias, para construir um espacinho na cabeça, no coração das pessoas que estão à nossa volta, porque senão também a gente não consegue ir para frente. E a mesma coisa de pessoas que involuntariamente estão nos atrapalhando, né, estão ocupando um espaço aí na nossa cabeça, estão nos atrapalhando. A gente precisa entregar o carnê lá do IPTU para essa pessoa e pedir, ó, paga sua conta, depois você volta aqui, ou paga sua conta e vai construir em outro terreno que aqui você está atrapalhando, né? Então, terreno vazio só dá trabalho, tá? Mais ou menos nesse sentido. Então, anotem aí as 4 fases da construção de valor, tá? Primeiro, gente, vocês precisam ter a atenção do público de vocês. Thalita, como é que eu faço para ter atenção? Você precisa colocar o que é o seu produto, você precisa identificar qual é a diferencial do seu produto, você precisa chamar a atenção, ser vista, você precisa fazer propaganda, você precisa falar com as pessoas, né, que você está produzindo isso, você precisa aparecer, né? Resumindo é isso, você precisa aparecer, se mostrar disponível para aquelas pessoas, falando sobre os nutrientes que tem dentro do seu bolo, sobre os benefícios do seu alimento, sobre todo o cuidado que você tem na produção do seu produto também. Isso é a primeira fase para geração de valor dentro do seu negócio, tá? Então você precisa ter a atenção, você precisa aparecer para essas pessoas, para elas pelo menos saberem quem você é. Quando você, né, chama a atenção, você aí começa a querer construir, né? Entrar no terreno dessa pessoa e querer construir dentro ali da cabeça dessa pessoa. Então ela começa a entender que de alguma maneira você pode beneficiar a saúde dela, você pode beneficiar alguns momentos específicos para ela, você pode trazer benefício para ela. Começa a ter interesse em você. Então você primeiro apareceu e essa pessoa conseguiu te visualizar e ela começa a ter os primeiros interesses dentro do seu produto, né? No que você pode trazer para ela, né? Então você vai começar a ter a reciprocidade, né? Que a gente fala, você começa a pessoa começa a querer estar perto de você porque tem o interesse, é essa palavra. O interesse não é só de cunho, a questão mal, né? O interesse em alguém. O interesse, as pessoas se envolvem por algum interesse sempre, né? Então, ela começa a se interessar pelo produto de você, mas você ainda não conquistou, né, o alvará para estar construindo aí na cabecinha dela. Então, a gente vai para a terceira fase da geração de valor, que é onde ela já te viu, ela já criou interesse no teu produto e agora ela precisa da confiança de que realmente isso vai trazer benefício para ela. Então, você vai lá construir, ganhar o alvará, a assinatura do alvará, ela vai liberar o terreninho dela ali para você construir dentro da cabeça dela, que realmente aquilo traz benefício para o dia a dia, traz benefício para a empresa, traz benefício para a família, traz benefício para o seu filho. Então, chamou atenção, ela sentiu, né, que é um produto que pode ser para benefício dela, e agora você quer a assinatura aí do alvará para você começar a construir, né, grandes edifícios dentro da vida dela. E a gente vai para a quarta fase, que é onde ela passa da cabeça e ela já vem, né, a gente fala que é pro coração, mas é quando ela sente a necessidade de estar perto de você, quando ela realmente provou o seu produto e ela sentiu que realmente é muito gostoso, que realmente pode beneficiar a saúde dela, que realmente faz diferença do outro que ela já tinha consumido. Então nesse último passo é onde você consegue
fazer a construção e mostrar que realmente é tudo aquilo que você fez lá no início, né, quando você chamou a atenção. E aí a gente entra para as questões, quando a gente fala da confeitaria fit, a gente entra nas questões de estar agregando o a mais, né, gerando valor para esse nosso produto. Então, se você prometeu um bolo de chocolate com brigadeiro, você pode colocar um cartãozinho, você pode dar um benefício para ela, um cartão fidelidade é um benefício, um desconto na segunda compra, algo nesse sentido que aumente o valor do seu produto, além do que ela já estava esperando, além do que você já tinha construído dentro, né, da mentalidade do teu cliente. Não é brinde, tá, gente? Brinde, todo mundo gosta de receber presente, mas o brinde vocês têm que entender que é como se fosse aquela camiseta de política ou aquela camiseta de festa que a gente usa só um final de semana e depois você acaba fazendo propaganda para aquela pessoa, estampado, né, na sua cara aquela propaganda. Isso as pessoas não gostam, elas não entendem que isso não é um benefício, né? Isso é um brinde. Então, vocês, para geração de valor, você tem que gerar valor para o seu produto, para o seu cliente também, e não entregar um brinde, né? Então, isso vocês têm que tomar muito cuidado. A mesma coisa quando vocês vão fazer alguma parceria. Você primeiro entra oferecendo o seu serviço, você primeiro entra pensando em beneficiar aquela parceria, para depois você colher, né, os frutos. Então, a gente nunca vai entrar dentro de uma parceria pedindo alguma coisa em troca. Você sempre vai entrar dentro de uma parceria oferecendo o que você pode transferir para ela de geração de valor. E isso se complementa, na verdade, né? Aos poucos você vai colhendo os frutos e vocês vão se complementando e aí sim vocês criam uma parceria, tá? Não entendi sobre os brindes. Você não vai, vamos dizer assim, uma caneta com a sua marca não é um presente, é um brinde. Nada que isso aqui, a caneta, não vai dar valor para o seu produto. Vamos falar especificamente para um bolo. Eu vou dar um brinde para o meu cliente, todo mundo gosta de ganhar presente, ok. Mas se você entra numa questão de disputa de preço e não gerou valor pro seu produto, então eu posso o quê? Eu posso oferecer uma degustação de um novo produto meu, eu posso colocar uma calda a mais, eu posso colocar alguns brigadeiros de brinde, eu posso ter uma embalagem muito mais bonita, é tudo que envolva o seu produto e não alguma coisa que a pessoa pode comprar na esquina, entenderam? A diferença de brinde e geração de valor do produto de vocês? O presente, ele abre as portas, né, para você conseguir entrar aí na casa do seu cliente e oferecer muito mais para ele. O brinde, ele meio que, né, tudo bem, eu vou fazer um esporte, eu vou ganhar uma camiseta para eu estar treinando, ok, aí tudo bem, a camiseta faz todo sentido. Agora eu vou vender o meu bolo, mas eu vou dar uma camiseta com a minha logomarca estampada aqui, não faz muito sentido, você vai estar apenas se beneficiando, tentando que o teu cliente faça aquela propaganda. Agora é muito melhor que ele faça propaganda falando do seu bolo do que falando que você ganhou uma camiseta, entenderam? Troquem a palavra brinde, né? Você vai presentear o seu cliente. Você não vai dar nada de brinde para o seu cliente. Você vai presentear o seu cliente. O brinde, ele não é presente. O presente, ele gera valor. O brinde, ele não gera valor. Tá? Essa é a diferença que vocês têm que entender dos dois, tá? Certo? Vou dar meu exemplo aqui, tá? Então, eu tô aqui ao vivo com vocês, eu decidi vir entregar para vocês um conteúdo. Dentro dos cursos, normalmente eu dou mais mentorias do que o prometido. Eu venho na prática para vocês, então tudo isso eu gero valor, né, do conteúdo que eu quero entregar para vocês. Independente do que eu quero colher lá para trás, a minha intenção aqui é estar oferecendo
um conteúdo que realmente faça sentido e que faça diferença no dia de vocês. Mas vocês precisam entender que isso tudo vem de um estudo, isso tudo vem de um investimento que eu tô fazendo, isso tudo vem de um tempo que eu tô tomando para estar aqui com vocês. Então, isso gera mais valor do que eu simplesmente mandar para vocês uma caneta ou uma camiseta, né? Isso vai permitir com que eu consiga entrar na cabeça de vocês, que vocês confiem no meu conteúdo, que vocês confiem na mensagem que eu tô entregando para vocês, e eu possa morar, né, num pedacinho aí do coração de vocês, todos os momentos, todos os dias que vocês vão para produção, quando vocês se sentem desanimadas, que vocês precisam tirar alguma dúvida que tá travando vocês na produção ou nos hábitos, né? Porque eu transfiro muito a questão dos meus hábitos, né, do meu dia a dia, então eu estou construindo, né, estou edificando todas essas informações dentro, né, junto com vocês, gerando valor para, claro, futuramente, né, vocês terem confiança de estar mais próximas de mim, mas primeiro eu quero que vocês se beneficiem com esse conteúdo, para depois, né, pensar no que eu vou receber. Então essa é a principal oferta que eu tenho para vocês nesse momento. É mais ou menos isso a diferença. Eu podia chegar aqui, olhar a quantidade de seguidores que eu tenho e enviar uma caneta para vocês. Vocês vão receber a caneta, vocês podem até ler todo dia, mas eu não consegui construir na cabecinha de vocês o quanto eu tenho para beneficiar o seu dia a dia. Entenderam? Mais ou menos isso, tá? Então, o teu cliente, ele precisa entender também que por trás daquele, né, do presente que vocês estão entregando, tem um estudo, tem um tempo, tem um desgaste de vocês, e isso sim vai gerar muito mais valor do que simplesmente só entregar alguma coisinha que não faz sentido com o teu produto, tá? Deixa eu ler aqui. Certo, gente? Então, a geração de valor faz muito sentido, né? Quando a gente entende o verdadeiro lugar dele dentro do nosso produto, tá? Então, a reciprocidade, que é o último estágio ali, né, da geração de valor, no momento que a gente consegue instalar isso dentro da cabeça do nosso cliente, ele é impagável. Então, quando você consegue, né, chegar no último estágio da geração de valor, não vai mais ter questionamento de preço, porque o teu cliente, ele vai já saber o porquê o valor, né, o porquê o preço daquele produto, ele não vai mais te questionar, porque realmente é mais gostoso, por causa da tua dedicação, por causa do diferencial que você tem, porque você capricha nas embalagens, porque a sua cobertura realmente é daquele chocolate gostoso, né, sem glúten, sem lactose, porque você usa 100% produtos frescos de qualidade, vocês conseguem entender? Então, você sai da disputa de preço e você entra realmente na geração de valor. Você tem muitas empresas que fazem isso, né? O iPhone, por exemplo, é um produto que ele já entrou no coração aí de muitas pessoas, mesmo que alguns falam que o Samsung tem a imagem, né, da câmera muito melhor do que o iPhone, as pessoas querem ter o iPhone, porque eles já criaram, né, um valor tão grande dentro dessa marca, que a maioria das pessoas sempre tem a referência do produto do iPhone, por mais que os outros tentam se aproximar em questão de qualidade, né, e realmente são de qualidades, mas o iPhone, ele já entrou aí na cabecinha da maioria dos clientes, então é isso que vocês têm que fazer, tá? Isso é geração de valor, tá, gente? Então, quando você consegue chegar no último estágio, você sai da disputa de preço. Vocês não têm mais essa disputa de preço com o restante dos teus concorrentes, vamos dizer assim, tá? E aí eu quero que vocês anotem 4 frases, tá? Que de repente você cai a ficha aí sobre a geração de valor, tá? Então, a primeira, quem sabe o valor que tem manda no preço. Então, quando você entende o valor do seu produto, o diferencial do seu produto e o benefício que ele traz para o seu cliente, você sai da concorrência de preço, tá? E aí, com isso, você não briga mais com preço, você ganha, né, vamos dizer assim, uma autoridade, você ganha como é que se fala? Uma autoestima de não ter mais vergonha de cobrar, de não ter mais vergonha de dar o real valor
do produto, e aí vocês quebram um monte aí de travinhas que tinham vocês para fazerem as vendas, tá? Então, você entrar na briga de preço, aí vem o oposto, você perde completamente o seu valor. Vocês conseguem entender? Quem sabe o valor que tem não entra na briga de preço, e se você entra na briga de preço, você perde totalmente o valor que você tem, tá? Então, vocês têm que cuidar com essas duas questões. Eu fiz uma pergunta na época da Black Friday, e eu me impressionei com a resposta de vocês. Eu botei uma caixinha e coloquei a pergunta. A gente estava na época de Páscoa e no início ali que a gente começa já a pensar no Natal. E eu vi muitas confeiteiras, quando eu falo confeiteira, gente, são as pessoas que me seguem, que eu sigo de volta, algumas alunas, né? Então, eu fiz uma pergunta lá e coloquei na caixinha. Você realmente acredita que a Black Friday é um grande momento para você vender na confeitaria Fit? E a maioria das pessoas responderam que sim. Mesmo tendo a Copa. Então, quando você entra nessa disputa de preço, eu não sei qual é a intenção de vocês, mas o meu produto tem muito mais valor do que uma disputa de Black Friday, por exemplo. É um produto que você não... Né, quais são os produtos que entram na Black Friday? Os produtos que entram na Black Friday são os produtos que estão estocados, que estão saindo de linha, que eles conseguem comprar em maior quantidade para conseguir reduzir o preço. São produtos muitas vezes que são de segunda linha, né, que o consumidor às vezes não sabe. Então, para a confeitaria é muito complicado você entrar na Black Friday, porque você precisa fazer o valor, o teu tempo é o mesmo, o teu produto tem que ser o mesmo, os teus insumos tem que ser o mesmo, você não tem como reduzir e gerar valor para o teu cliente, né, de questão de qualidade. Então, a gente estava numa época de Copa do Mundo, seria muito melhor você agregar um valor, gerar valor para o seu produto e fazer um produto específico para a Copa do Mundo. Estava lá no início da Copa do Mundo, vocês podiam ter, né, colocado uma bandeirinha, feito alguns sabores característicos de cada país e gerar valor para esse produto e vender o dobro do preço, ao invés de estar reduzindo o produto de vocês de um cliente que chegou por causa do preço e não por causa do valor. Esse cliente que chegou por causa do preço, ele não vai retornar a comprar com você, tá? Isso eu posso te garantir. De 20 que compraram, de repente um volte, e aí se você conseguir gerar valor para esse um que voltou, ok, mas vai ser muito difícil, porque o consumidor que procura a Black Friday, ela não volta para aquela loja se não tiver aquele grande desconto que ela conseguiu naquele momento, porque ela vai achar caro o teu produto. Então, se você botou 50% no valor de um bolo, depois ela volta, ela não vai pagar o preço cheio, porque ela não tem o valor, né? Você não pediu permissão para entrar aí na cabecinha dela e fazer ela sentir a necessidade daquele produto, porque ela veio pelo preço e não pelo valor, tá? Mais ou menos isso. Terceira frase para vocês anotarem, tá? Preço nunca vem antes do valor. Se for assim, tudo é caro. É exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Então, nem tinha lido aqui a terceira frase que eu anotei, mas é exatamente o que eu falei para vocês. Se vocês jogarem o preço na frente do valor, esse cliente não volta, ele não vai retribuir isso. Tá? Então, pegue um exemplo da Black Friday, que é exatamente isso que eu falei para vocês, tá? Então, vocês precisam entender isso também. Não vai querer nenhuma bala, tá? Então, é assim mesmo, né? Não funciona dessa forma. Você pode oferecer uma bala para ele, no valor que é a bala, ele vai querer os 50% de desconto que ele teve lá na Black Friday, tá? Então, preço antes do valor, né? Faz tudo se tornar muito caro, mesmo sendo os produtos da tua empresa. Então, esse cliente não vai retornar, tá? Quarto ponto, se você investir em algo de valor, todo prejuízo compensa. É o que a gente conversou lá no início da live, tá? Então, você, no primeiro momento, você vê aquilo como um prejuízo, né? Um ingrediente a mais que você coloca, um cartão a mais que você coloca, umas 100 gramas a mais da cobertura que você coloca, um bolinho de degustação que você manda para o teu cliente. No primeiro momento você vê ele como prejuízo, mas com certeza lá para frente ele vai vir como recompensa, né? Esse prejuízo ele retorna para você, porque você está abrindo portas para construir dentro das necessidades diárias do teu cliente. Vocês conseguem entender isso, gente? E quinto ponto, que é o que a gente já conversou também, cliente nunca tem dó quando a briga é por preço. E é o que eu falei, vocês podem pegar de novo como exemplo da Black Friday, tá? Se ele ganhou 50% de desconto, ele não tem dó de chegar e pedir de novo
preço, né? Ele vai chegar no teu estabelecimento e vai dizer, poxa, mas eu paguei tanto, agora você tá me querendo cobrar o dobro do preço. Ele vai vir, ele vai pedir. Se você não vai baixar o valor, ele vai ali do lado e vai comprar no lado. Ele não veio em busca do produto real que você que entrega, né? Do valor realmente que você entrega dentro do seu produto, tá? E essa eu acho que é a mais impactante para todo mundo, tá? Quem não sabe cobrar é porque não enxergou o seu próprio valor. Então, se você diz, nossa, Thalita, eu tenho dificuldade para cobrar, nossa, Thalita, eu não consigo dar o preço certo, eu acho caro, meu cliente acha caro, se você ainda não conseguiu fazer isso, é porque você ainda não enxergou o valor real do seu produto. E enquanto você não enxergar o valor real do seu produto, do seu trabalho, do seu investimento, do seu estudo, você sempre vai achar o teu produto caro e o teu cliente vai achar o teu produto caro, porque ele não entendeu o valor que ele pode agregar na vida e no dia a dia dessa pessoa, tá? Procrastinar, gente, empurrar para frente, né? Ah, eu vou começar quando isso, eu vou começar quando eu conseguir isso, eu vou começar quando eu tiver tempo. Isso também é não enxergar o seu próprio valor, a sua, né, capacidade de ir lá e oferecer um produto para uma outra pessoa se beneficiar. Eu sempre falo isso para as minhas alunas, tem só alguém esperando você começar. Sempre tem alguém de olho em você. Se você fez uma mudança de hábito, se você postou alguma coisa que você está fazendo algum curso, sempre tem alguém de olho no que você está fazendo. E quando você está trabalhando com a confeitaria fit, que é um mercado que está explodindo, com certeza tem só alguém esperando você começar para você vender os seus produtos, tá? Gente, o medo também é quando você não confia no seu próprio serviço, tá? Tenho medo de começar, eu tenho medo de dar errado, eu tenho medo de as pessoas não me apoiarem, eu tenho medo das pessoas não gostarem do meu produto. Tudo isso é porque você ainda não entendeu o seu valor, você ainda não entendeu o valor do seu produto, você ainda não entendeu tudo que o seu produto pode oferecer para as outras pessoas. Quando você entra na confeitaria apenas pensando em faturar, esquece que você não vai entender o valor do seu produto, você só vai ver o preço das coisas. Quando você entra na confeitaria fit entendendo que o seu produto pode beneficiar as pessoas, você começa a valorizar o seu produto, você começa a perder o medo, começa a perder a procrastinação, né? E perder a vergonha também. Então, quem tem vergonha de, né, vender o produto por ser, de repente, ser criticado, ou as pessoas não gostarem. Eu passei por isso no início, tá, gente? Eu tinha muito medo de receber críticas, as pessoas não entenderem o sabor, de não gostar, né? Eu passei muito por isso. Quando eu entendi que a vergonha, a timidez, ela é nada mais do que o nosso próprio ego, eu quis mudar totalmente isso, porque na verdade, receber uma crítica é a gente trabalhando com o nosso ego. E quando eu entendi que a vergonha não vinha de outra pessoa, mas sim da gente, que era um ego, um medo de errar, um medo de ser criticada, um medo de receber um não, muitas vezes, um medo de ser desafiada, eu quis mudar completamente isso. Então, eu comecei a fazer as coisas diferentes. Toda vez, eu sempre fui muito tímida desde a infância, e hoje eu consigo enxergar de onde vinha, né, essa timidez. Tanto é que hoje eu tô aqui falando com vocês de uma forma muito simples. Então, quando eu entendi que o medo, a vergonha nada mais era do que o medo das críticas, de ser julgado, porque isso acontecia, né, na minha infância, eu quis me livrar disso e pensei só no benefício que eu posso estar trazendo para outras pessoas. E o teu produto, por mais que é um bolo fit, ele não tem só um preço, né, ele tem o benefício. Então, entenda essa parte da sua venda, tá? Certo? Gente, é um assunto... Nossa, eu podia ficar falando aqui um mês sobre esse assunto, tá? Mas, deixa eu ver que horas são 8h15, eu vou abrir aqui para pergunta. Lembra que eu falei que a pergunta de vocês seria o tema da nossa live? Então, eu sempre vou iniciar a live com uma chave aí para vocês virarem dentro da Confeitaria Fit, para vocês, né, encontrarem a cereja do bolo de vocês, para destravarem vocês. E aí eu vou reservar esses últimos minutos para estar respondendo alguma pergunta, que aí vai ser o tema final da nossa live, tá? Então, vocês vão fazer a pergunta como? Vocês vão colocar como e a pergunta de vocês. Como eu consigo isso? Como eu faço isso? Como acontece isso? E aí eu levo o tema da live para esse tema que vocês...
levarem, né, a nossa live. Então, eu vou dar alguns minutinhos aqui. Se não tiver pergunta hoje, a gente traz as perguntas amanhã. Vocês não fizeram a tarefa de casa, né? Que eu falei para vocês começarem as tarefas ontem. Passei tarefa. Quem não assistiu a live de ontem tá ali no feed. Essas lives vão ficar no feed até o final do ano, para vocês virarem todas as chavezinhas de vocês aí dentro da confeitaria, tá? Então, quem não assistiu a aula de ontem eu expliquei certinho o que vão ser essas lives da manhã. A gente vai estar aqui todos os dias juntinho, entre 7h30 e 8 horas da manhã eu abro a live. E aí eu sempre vou trazer uma chave de alguma questão que vocês não escutarem em nenhum lugar, mas com certeza pode estar travando o negócio de vocês, pode estar freando vocês dentro da Confeitaria Fit também, tá? E aí sempre eu vou responder alguma pergunta das primeiras que chegarem, né? As primeiras que colocarem a pergunta para ser o tema da nossa live. Então é um desafio para mim também. Então eu venho aqui com um tema de virada de chave, mas um tema específico da Confeitaria Fit, vocês também vão trazer esse desafio para mim, tá? Certo? Então, vamos lá. Enquanto vocês escrevem aqui, eu vou deixar algumas tarefinhas para vocês, tá? Deixei ontem as tarefinhas e vou deixar algumas tarefinhas hoje. Gente, se vocês pegarem todas essas informações e vocês se dedicarem, eu dou certeza de vocês que até o final do ano vocês vão estar explodindo dentro do negócio de vocês, tá? É muito sério isso. Então, amanhã a gente volta para mais uma aula e aos poucos, né, a gente vai construindo aí um espacinho dentro da cabecinha de vocês, porque realmente eu quero que vocês aprendam, né, entendam que a Confeitaria Fit, ela é muito mais do que só um bolinho, ela é uma geração de valor aí muito além do que só fazer um bolo dentro da vida de cada cliente que a gente tem, tá? Então, vou deixar algumas tarefinhas para vocês, tá? E a primeira tarefa de hoje, dentro da geração de valor, é você fazer uma lista de tudo que deixou de pagar alvará aí dentro do terreninho da cabeça de vocês. Então, pessoas que estão ocupando o espaço de vocês, né? Aquelas pessoas que te põem para baixo, aquelas pessoas que ficam te julgando o tempo inteiro, que não estão somando, não estão pagando a conta do IPTU, mas não estão construindo, estão com aquele terreno abandonado lá, cheio de mato dentro da cabecinha de vocês. Então essas pessoas, vocês vão fazer uma lista, né? Vão dizer muito obrigado, né, pelo caminho que elas estiveram perto de vocês, mas vão deletar, né? Vão perdoar e vão deletar aí por um tempo até elas começarem a gerar valor de novo para vocês. E outra é vocês fazerem a mesma coisa para o dia a dia de vocês, para as tarefas que estão freando, que só estão atrapalhando a vida de vocês, que vocês não conseguem dar um passo para frente porque estão aí incrustadas, né? Estão criando ervas daninhas dentro da cabecinha de vocês também, tá? Então essa é a primeira tarefa de vocês, limpar esse terreno abandonado e dar espaço para novas informações, para novas pessoas, para novas parcerias entrarem na vida de vocês e vocês construírem um grande prédio, né, um grande edifício dentro da vida, do dia a dia e também da confeitaria, tá bom? A segunda atividade vai ser vocês delegarem cinco novas tarefas para vocês somarem nisso, né? Então, eu tenho que aprender a vender, eu tenho que aprender a parar de procrastinar, eu tenho que perder a vergonha, eu tenho que me comunicar melhor. Então, vocês vão escrever 5 coisas, eu tenho que fazer mais prática, eu tenho que aprender cobertura, eu tenho que dominar os adoçantes, eu tenho que dominar o mix de farinha. Vocês vão escrever 5 coisas que vocês precisam melhorar para que vocês evoluam, que vocês melhorem e gerem valor para o produto de vocês, que vocês consigam gerar valor para o cliente de vocês. Vocês vão escrever essas 5, tá? E aí, dessas 5, vocês vão escolher 3 para vocês estarem aperfeiçoando no primeiro momento, né? E para vocês fazerem o que? Lembra lá, né, que o medo é porque vocês não entenderam o valor que vocês têm, então vocês vão gerar esse valor, vocês vão estudar, vocês vão praticar e vocês vão entender o quanto é, né, quanto vale esse produto de vocês, vão se desvincular do preço, tá bom? E a terceira tarefinha é vocês
entenderem e serem interessantes para o cliente de vocês. Então, vocês vão começar a compartilhar o que vocês podem compartilhar junto com o cliente de vocês. Então, vocês vão compartilhar informações, vocês vão compartilhar, de repente, o dia a dia de vocês, o que vocês estão aperfeiçoando, os benefícios dos produtos que vocês podem estar oferecendo para o cliente de vocês. Vocês vão se tornar interessantes para esse público que já está perto de vocês. Vocês vão se tornar interessante lá, né, para tua amiga que nunca comprou o teu produto, de repente, né, e você quer manter ela aí perto de você, você vai gerar valor para essas pessoas, mas você vai pensar como eu me torno interessante para essa pessoa, como o meu produto pode se tornar interessante para essa pessoa. Então, vocês vão fazer isso na terceira atividade. Vocês podem fazer uma lista também, né, de tudo que vocês podem fazer. E essa vocês vão começar hoje, tá? Hoje já faça isso. Faça uma postagem do seu bolo, mostra como ele é fofinho, como ele é gostoso. Coloca ali, né, o benefício de algum ingrediente. Desculpa. De algum ingrediente que tem nessa massa. Por que não, né? Você faz zero açúcar, o porquê, né? Retirar o açúcar dos alimentos, por que você usa farinha de linhaça nas suas receitas de bolo, tá? Isso é você se tornar interessante para as pessoas que já estão perto de vocês. Certo, gente? Então, tá bom. Então, hoje a gente falou sobre geração de valor. Amanhã a gente vem de novo com mais um assunto de virada de chave para vocês descobrirem aí, né, a cereja do bolo de vocês e transformarem a vida com a nossa confeitaria fit, que precisa, né, aumentar muito aí o valor, e isso depende só da gente, né? Então, da gente que está em busca, da gente que está construindo conhecimento, que está construindo doces maravilhosos para as pessoas se beneficiarem com eles, certo? Então tá bom, amanhã a gente volta. Se fez sentido para você essa live, deixa um comentário aqui embaixo na live ou encaminha essa live para alguém que está tentando começar, que está com medo de começar, que tem um super dom e está procrastinando esse momento, né? Compartilha e a gente se encontra amanhã, tá bom? Façam a tarefa de casa, já anotem a pergunta, porque amanhã, né, a gente vai deixar aqui a perguntinha pra gente fazer a nossa live e vocês que vão mandar na live. A pergunta de vocês é o tema da nossa live, tá bom? Beijos, até amanhã.